deve estar se perguntando onde é que está a palavra pactual, né, da expressão, e falou o Senhor a Moisés. Veja, essa palavra pactual, ela aparece no verso de número 7 e ela se repete no verso de número 12. Ela, diferente dos outros capítulos, ela não vai aparecer na entrada do texto, mas ela vai aparecer como no conteúdo do texto. No conteúdo do texto é que nós encontramos, portanto, a declaração da vontade de Deus. Mas só que os versos de número 1 a 6, eles nos colocam diante daquele assunto que o Senhor tem para tratar com todo o povo. Veja, aqui diante desse texto, nós temos, portanto, uma introdução ampla, mas não é geral, sobre a vontade de Deus para os filhos do Senhor. E vejam só, irmãos, como é difícil esse texto. Esse texto aqui, ele é um resultado de uma outra passagem. É como se fosse o seguinte: em um capítulo, Deus expressar sua vontade para dizer assim, Miriam e Arão foram rebeldes e por isso deram em lepra. Agora perceba, aí no capítulo 20 nós temos o resultado final da ira de Deus. Porque foram rebeldes, e como o salário da rebelião sempre será o juízo de Deus sobre aqueles que se rebelam contra a sua autoridade e contra a sua congregação, então, porque pecaram, eles devem morrer. Então o verso 1 ao verso número 6 vai explicar literalmente sobre a morte de Miriam, uma vez que ela atentou contra a santa vontade de Deus e contra a autoridade do Senhor, quebrando, portanto, o mandamento que dizia o seguinte: honrará pai e mãe. E porque ela não honrou a seu irmão Moisés, então o resultado disso é morte. Pecar contra a lei do Senhor, portanto, será uma terrível coisa. Aliás, se existe uma terrível coisa que pode acontecer, a vida de um cristão é pecar contra Deus. Agora, vejam só, irmãos, não significa dizer que porque pecamos contra Deus e o nosso salário será a morte, que inexistirá descomunhão entre nós e o Senhor. O texto não vai falar que houve uma quebra de comunhão entre Deus e aqueles pecadores, Miriam e Arão, mas veja, você vai ver que eles apenas receberam o salário do erro, o salário do pecado. Você vai ver também que mesmo que esses homens recebam da ira de Deus, eles aqui ainda assim são preservados entre os filhos do Senhor. Certa vez uma pessoa me disse assim: olha, eu sou muito contrário à pena de morte, porque só quem tem legitimidade de tirar a vida de alguém é Deus. Eu sou uma pessoa crente em Deus e, portanto, eu sou contra a pena de morte. Eu disse: perceba, Deus de fato é a única autoridade que pode escapar à vida do homem, mais ninguém. Mas essa autoridade Deus concede ao próprio homem, para que ele possa tecer o caráter de julgamento e levar a bom termo, a juízo, aqueles que ofendem a sua lei e que quebram seus mandamentos. E essa autoridade ele confere ao Estado. E veja, e não é que o Estado, colocando em prática, tirando ou ceifando a vida de alguém, quer dizer que aquele homem ou que aquela mulher que tenham transgredido as leis federais ou leis estaduais, mas principalmente leis federais, ele esteja distante do Senhor. Tem um filme bem que ilustra isso. Tem um filme antigo, né, da década de 90. O título dele é A Espera de um Milagre.
tem um ator muito famoso, né, que agora me foge o seu nome da memória, então que ele vai pagar com a vida de um crime que ele está sendo acusado. Ora, no final do filme você compreende que aquele homem era completamente inocente, mas mesmo assim ele paga com sua vida. O resiste daquilo era dizer para todos os homens daquele condado, daquela cidade, que não se levantassem contra algum tipo de lei estabelecida pelo Senhor. O crime que ele estava sendo acusado era de estupro e morte de 2 crianças, ou era de uma criança, não lembro aqui. E no fim ele vai, portanto, pagar com a sua vida. Mas durante todo o seu processo, em que ele responde na prisão, ele demonstra ter comunhão com Deus. E eu quis lembrar isso para esse meu colega que estava falando isso. Eu disse: olha, no processo em que alguém responde diante das autoridades instituídas pelo próprio Deus, você pode mostrar convicções de arrependimento, você pode mostrar convicções de comunhão com o Senhor, você pode mostrar convicções de conhecimento de Deus. 3 coisas bastante distintas, mas isso não retira de sobre vós a conclusão e o salário pelo erro, que naquele caso é a morte. Então eu finalizei para aquele meu colega dizendo o seguinte: você é cristão? Ele disse: sou. Eu disse: você tem certeza da sua salvação? Ele disse: tenho. Então, você tem certeza que conhece a Deus? Ele disse: tenho. Se você tem certeza de que tem comunhão com o Senhor? Ele disse: tenho. Eu disse: então deixa eu lhe fazer uma última pergunta, se possível me responda: e por que é que você mesmo assim morre? Por que é que você mesmo assim um dia descerá a cova? Você tem conhecimento de Deus, você tem comunhão com Deus, você tem certeza da sua salvação, você tem certeza de que é verdadeiramente um filho resgatado pelo Senhor. Mas deixa eu fazer essa pergunta: por que que mesmo assim você ainda vai morrer? Ele disse: está aí uma coisa. Quando você respondeu, eu disse: deixa eu lhe dizer, a Escritura diz que todos nós pecamos, quebramos a lei do Senhor, e a Escritura também diz que o salário desse pecado é a inevitável morte. Então todos pecaram, toda a humanidade peca, por isso que toda a humanidade morre. Vamos ver isso aqui, irmãos, capítulo 20 do livro de Números. Uma morte com o Senhor e uma morte daqueles que não temem a Deus. Verso 1 ao verso 6 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera que tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar mau, um lugar onde não há semente, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da congregação, e lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja só, irmãos, capítulo 20, na introdução, do verso 1 ao verso 6, você tem aqui uma descrição rápida, mas muito rápida, sobre a morte de Miriam. O texto bíblico apenas gasta tempo para dizer assim: Miriam morreu e foi sepultada, mais nada. Miriam morreu e ela foi sepultada, somente. Veja, ele não é descritivo, ele não está descrevendo nada, ele apenas está informando. Ele não está dando detalhes a nós, as causas, o modo como Miriam morreu, nem diz a forma como que ela foi sepultada.
ele apenas informa: Miriam morreu e fora sepultada. E ao usar essa expressão fora sepultada, o texto está querendo dizer o seguinte: de fato ela morreu, tão prova que ela morreu, que ela desceu a cova, só. Por que causa o texto diz isso? Por que ele não descreve aqui com a minúcia de detalhes, como nós veremos depois, sobre a morte de Arão? Arão morreu. Aí Deus diz assim: Arão vai morrer, Moisés, então diga a ele, e tome dele as vestes, e passe seu filho Eleazar, para que Eleazar as vista. Ele vai morrer no monte, e veja, e ali será sepultado. Veja a riqueza de detalhe. Deus avisa precocemente da morte de Arão, diz o que deve ser feito na transparência do ministério, anuncia o quando e o como Arão deve ser sepultado. Veja a riqueza de detalhes. Mas a sua irmã apenas é dito: morreu e morreu. Morreu e foi sepultado, só. Pergunta seria: por que é que o texto está fazendo isso? A resposta, irmãos, está, portanto, no ato de comparação. A maioria das respostas que nós temos para as coisas que nos acontecem é porque nós fazemos por um ato de comparação. O ato da comparação se dá da seguinte maneira: nós comparamos fatos que nos ocorrem com os fatos passados. E ao fazermos o ato da comparação, nós chegamos a uma resposta, aquilo que nós também chamamos de conclusão. Nós dizemos assim: hoje nos aconteceu isso, mas ontem aconteceu semelhante a hoje, só que ontem aconteceu isto e aquilo. E quando nós fazemos a comparação, logo nos vem à mente algumas respostas, e certamente nós temos ali uma conclusão dos fatos que nos ocorrem. Os filhos de Israel presenciaram abertamente a morte de Miriam, como eles também viram abertamente aquilo que Miriam houvera feito. Ela tinha se levantado contra a autoridade que Deus havia estabelecido. Ela havia se levantado contra aqueles a quem Deus havia levantado de entre o povo para, portanto, liderarem. Observem, já nos foi dito, quando entramos em Levítico, que Deus havia instituído tanto um sacerdote como um profeta. E aqui no livro de Números, o povo viu claramente que tanto a profecia como o sacerdócio, eles atuavam bem entre o povo. A profecia dizia para o povo que Deus requeria deles. O sacerdócio dizia, portanto, o que o povo deveria fazer diante de Deus. Mas primeiramente nós temos a revelação do Senhor através da profecia. Isso se dava através do único pregador que Deus havia levantado diante do povo. Isso acontecia porque Deus tinha a Moisés como homem temente e fiel aos seus desígnios, e que nada fazia a não ser dizer para o povo, colocar diante do povo a suprema vontade de Deus. Pois bem, irmãos, veja, é contra essa liderança que Miriam se levanta, e ela faz isso com dolo. Ela faz isso com dolo. Nós já pregamos aqui, veja, lembre-se, quais foram as duas acusações que Miriam fez contra Moisés? As duras acusações diziam o seguinte: primeiro, que Moisés não tinha mais nenhuma legitimidade de falar ao povo, visto que ele tinha pecado contra o Senhor quando do seu casamento. Ele tinha casado com uma moabita. Primeira acusação, né, que Miriam lhe faz. A segunda acusação era uma acusação ainda mais grave, porque ela levanta um ato de rebelião, dizendo que o povo deveria se insurgir contra a autoridade de Moisés. Então, nós temos primeiramente Miriam falando por Deus, dizendo assim:
esse homem pecou contra o Senhor, quebrou a sua lei e o seu mandamento, e portanto deve ser destituído. Ela fala por Deus. Segundo, e porque ele deve ser destituído, nós devemos nos insurgir contra ele. Qual é a gravidade aqui do texto, irmãos? Perceba, a gravidade do texto se dá aqui de três formas. A primeira é que uma mulher vai se colocar como profetisa. Então é uma gravidade aqui terrível. Ela não foi constituída como pregadora. Esse ofício não cabe a ela, cabe aos homens. Segunda coisa, Deus não outorgou-lhe nenhuma autoridade para que, por meio dela, a sua palavra fosse conhecida. Terceira coisa, Deus não havia destituído a Moisés e não havia, portanto, levantado uma insurreição contra Moisés. Agora vamos nos lembrar também quais foram os juízos que Deus havia levantado contra Miriam. A primeira causa, irmãos, é que Deus havia colocado de cara logo um juízo para que todos os homens soubessem que Miriam não era portadora de nenhuma autoridade. De cara ela foi logo afastada da congregação. Deus fez com que ela se tornasse o quê? Leprosa. A lepra era um lembrete de que o pecado dela agora era público, e ela estava, portanto, apartada da adoração e do serviço. Veja, se você ficar pensando que a morte do homem é o pior juízo que possa vir sobre ele, eu quero lhe dizer que isso não é verdadeiro. Se existe uma forma de juízo que pode vir sobre o homem, é Deus apartá-lo do seu povo, da sua congregação, da adoração. Isso se dá apenas de uma única forma, quando o homem, vivendo e abraçando o pecado, portanto, se rebela contra a autoridade e o sábio conselho desígnio da parte do Senhor. Veja, irmãos, se você pensa que a morte é o juízo mais forte, ou mais duro que Deus levanta contra você, eu quero dizer que isso não é verdade. Porque sobre a morte física todos nós passaremos. O mais terrível juízo de Deus é a morte espiritual. E quando a morte física ela não passa de um juízo universal do Senhor contra o pecado, mas que pela morte de Cristo a morte passa a ser aos cristãos não mais um juízo, mas um convite para a vida eterna, a morte espiritual é decididamente o apartamento de Deus. Essa palavra fica dúbia, né? Veja, o afastamento de Deus para sempre daqueles que outrora se diziam seus servos. É Deus colocar fogo na alma do crente para que ele padeça em morte, padeça em juízo, padeça em dor, padeça em tormento. Deus se ira contra aqueles que se rebelam contra a sua palavra. Agora vejam, irmãos, o texto introdutório diz: Miriam morreu e foi sepultada. Os filhos de Israel tomaram agora uma informação. Ela recebe agora o último juízo. O primeiro, a lepra, apartamento da congregação, afastamento do povo de Deus. O segundo, agora, ela recebe agora a pena definitiva do pecado.
ela morre. É por isso que você não vê mais nenhum detalhe sobre isso. Qual a importância que Deus dá à morte do ímpio? Qual a importância que Deus poderia dar contra aqueles que, rebelando-se contra a sua palavra, tanto se tornam incrédulos como rebeldes? Veja, você não encontra em nenhuma passagem da Escritura, Deus literalmente se importando com a morte desses. Você só encontra um texto da Escritura que diz assim: o Senhor se entristece com a morte do ímpio. Mais nada, absolutamente mais nada. E a palavra que é encontrada ali no texto, dito pelos profetas, é apenas Deus dizendo o seguinte: veja, a tristeza na morte deste, porque este que morre, não há motivo nenhum de alegria. A única palavra ali também é comparativa, tristeza e alegria, visto que quando vai tratar da morte do justo, ele não usa a palavra tristeza, mas usa a palavra alegria. Então, se há tristeza na morte do ímpio, há júbilo, há alegria na morte do justo. Então, apenas um ato de comparação. A alegria com este, porque este morreu em comunhão, mas há um lamento por este, porque este morreu em desobediência. Porque este morre em desobediência. Ao saberem desse fato, os filhos de Israel, portanto, deveriam temer ao Senhor e dizer assim: não façamos nós aquilo que ela fez, visto que, vejam só, visto que ela foi apartada da congregação e ela pagou com a vida, ela pagou com a alma e pagou com o corpo. Se nós fizermos o que ela fez, acontecerá a nós o que aconteceu a ela. E veja só, pecado é tão grave, irmãos, e há um alerta tão fervoroso na Escritura contra pecado, porque primeiramente ele nos apartará do Senhor, e segundamente ele conquistará o nosso coração, de tal forma que nós seremos seguidores. Fazemos um pecado um ídolo. É por isso que a Escritura se levanta contra pecado, porque ela não quer fazer do pecado em nosso coração um ídolo, mas ela quer combater esse ídolo para que somente Deus reine sobre nossas vidas, porque a tendência do homem é seguir o pecado. Você viu a gravidade? Miriam leprosa, Miriam morta. Não façamos isso, temamos ao Senhor. Veja só o que acontece aí no restante do capítulo 20. Olha o temor que havia no coração deles, verso 2: não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Veja o nível de temor. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos sido mortos, quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Olha o que é que o povo faz. Vê o exemplo de Miriam e simplesmente faz com que aquele exemplo não seja válido para eles. Ao invés de fazer o contrário, simplesmente seguem a mesma toada de Miriam. O que é que eles fizeram aqui, irmãos? O que é que eles fizeram aqui? Simplesmente desconsideraram o fato que havia acontecido a Miriam. Assim como Miriam pecou, o povo pecou de semelhante modo. O texto é claro em nos dizer que eles se levantaram contra Moisés, se levantaram contra a palavra da pregação, se levantaram contra o profeta. Irmão, só para vocês verem que pecado é coisa séria, seríssima, e deve ser tratada entre o povo do Senhor. Se você pensa que há algum tipo de redenção para o pecado, você está completamente enganado. Você está completamente enganado. E perceba aqui, eu gostaria de falar uma coisa aqui para você, e eu gostaria que você não esquecesse, porque geralmente o que aconteceu a Miriam é um resultado primário. Perceba uma coisa: Adão e Eva pecaram contra Deus, mas aquela filosofia de pecado foi primeiramente que eles se esqueceram do mandamento do Senhor: não comais
da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem dela toqueis. Veja, quando Adão come, simplesmente ele se esquece daquele mandamento, porque ele erigiu um novo caminho. E pecado é isso, é um novo caminho em contraste ao caminho de Deus, de tal maneira que pecado vai ser sempre tratado de forma seríssima, porque você está em outro caminho que não é o caminho de Deus, e que esse caminho inevitavelmente lhe levará a consequências drásticas. Eu gostaria, portanto, de abrir a pastoral aqui dizendo o seguinte, que às vezes quando nós ouvimos uma palavra que não está centrada na palavra de Deus, a tendência, portanto, é cometermos um erro. Algumas vezes aqui na hora da exposição, você pode entender quando eu falo que eu esteja sendo jocoso na hora da pregação, quando eu digo assim: irmãos, eu dou R$1.000 para qualquer crente que um dia achar na escritura aquela palavra que diz assim: cairá uma folha da árvore se Deus permitir. Eu digo, eu dou R$1.000 para um crente que achar esse texto e, portanto, me mostrar. E eu dou mesmo, irmão. Eu vou até multiplicar aqui por 10. Se você achar esse texto na escritura, eu dou R$10.000. E eu estou dizendo de forma pública para você me cobrar, até mostrando em vídeo. Eu digo isso, irmãos, porque geralmente nós temos uma tendência de crermos em palavras extra-bíblicas que nós pensamos que é bíblica, que nós pensamos que é Deus falando por meio da escritura. Como também aquela passagem que diz assim: Deus odeia o pecado e ama o pecador. De onde foi que se tirou isso? É aqui onde vai, a questão da pastoral. Porque veja, nós estamos aqui tratando de uma coisa seríssima, do pecado de Miriam e suas terríveis consequências, e agora do pecado do povo. Porque, voltamos a frisar, pecado é coisa seríssima, seríssima, mas os crentes às vezes apregam no coração. Mas há um porém: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu só queria descobrir de onde foi que isso foi tirado da escritura, ou de onde isso foi forjado. Onde é que você achou pelo menos uma inferência textual bíblica que Deus diga assim: eu amo o pecador e odeio o seu pecado, ou odeio o pecado e amo o transgressor? Não, porque a escritura vai falar justamente o oposto a isso. Primeiro é que ela concorda com a primeira frase: Deus odeia pecado, mas ela discorda cabalmente da segunda: Deus odeia pecador. Odeia pecador. E é por isso que pecadores padecem pelo erro e pelo crivo do seu ato. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 5, para que você veja a gravidade do pecado. Olha o que o texto bíblico nos ensina, irmãos. Salmo capítulo 5, verso 4 em diante, diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. A palavra iniquidade aqui pode ser trocada por pecado. Porque tu não és um Deus que tenha prazer no pecado, na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Mal aqui é o resultado do pecado. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam pecado, a maldade. Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Ou seja, o Senhor vai tem horrenda aqueles que vivem na prática promíscua do pecado. Irmãos, pecado é coisa seríssima. É por isso que Miriam morre, e é por isso que Miriam é apartada de diante do Senhor. Qual é o alerta que nós podemos fazer à congregação do Senhor? Veja, não tenha prazer nisso, não tenha prazer no pecado, ainda que você é pecador e por isso você pagará com a morte um dia. Veja, não tenha prazer nisso, para que você não seja afastado diante da face de Deus. E ao pecar, confesse o seu pecado, para que perdão e graça, maravilhosa graça, advenha sempre sobre sua vida. Não peque e, portanto, esconda.
não se torne leproso. Lembre que a lepra também era resultado da ocultação do pecado no coração. O homem pecava contra Deus e deixava aquele pecado oculto. Aí Deus, como não é um Deus de segredo, trazia, portanto, às claras o pecado do homem. Então, ao pecar, se arrependa e não ame o crime, o erro, o pecado que você cometeu. O que significaria não amar? Não amar é segui-lo. Não siga, portanto, o pecado que você comete. Não siga, abandone-o. Afinal de contas, nós somos uma congregação de arrependidos. Não uma congregação de homens de coração duro. Pelo contrário, nós somos pecadores, mas quando pecamos, deve haver uma dádiva em nossa vida, que é o arrependimento, para que não aconteça a nós aquilo que aconteceu aqui a Miriam. Segunda parte do texto, irmãos, é onde agora Deus vai mostrar claramente a sua vontade. E aí você vai escutar aquela palavra, portanto, pactual. Então, eis o motivo de Deus não ter pacto no início do texto. Você tem ali o pecado de Miriam e a consequência dele. Agora você tem agora a palavra pactual. O povo está se levantando contra Moisés. Veja o que é que Deus vai dizer agora. E o Senhor falou a Moisés dizendo, então a expressão pactual: toma a vara, ajuntam a congregação tu e Arão teu irmão, fale a rocha perante os seus olhos e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Deus agora diz: Arão, faz o seguinte, se reúna com Arão, profeta e sacerdote, fala com a rocha. E olha a expressão que agora ele diz no texto: e a rocha lhes dará. Fale e ela dá. Vejam essa expressão aqui. Às vezes uma leitura rápida e não contemplativa faz com que você passe da leitura e não perceba. Deus diz assim: fale a rocha e ela lhes dará. Fale a rocha, ela lhes dará. Deixa eu pegar as palavras de Cristo nesse respeito. Pedi, falar a rocha. Aí Deus diz assim: ela vos dará, e dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, e abri-se-vos-á. Deus diz assim: Moisés e Arão, a lembrança de Deus, o profeta, a lembrança do povo, o sacerdote, falem a rocha. Veja a expressão pactual: Deus se importando com o pedido. O povo não está pedindo por água. Veja, não há necessidade de rebelião, porque se eles forem rebeldes, pagarão com a morte. Você vai ver que isso vai acontecer a Arão. Se eles forem rebeldes, pagarão com a morte. Então peçam, não duvidando. Portanto, não há motivo de rebelião. O mandamento diz assim: e a rocha vos dará. Cristo diz assim: qual filho que pedindo ao pai peixe, o pai lhe dará serpente? Qual filho pedindo ao pai pão, lhe receberá em troco pedra? Veja, a tradição do texto é mostrar que a rocha do povo lhes daria aquilo que a sua necessidade pedisse. Mas percebam, o povo deveria falar a rocha, não falar ao coração. Deveriam falar a rocha e não ao coração. Deveriam observar o cumprimento do desejo da rocha. Veja, não praticarem a dureza e o pecado do coração. O texto vai continuar. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Verso 10: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha,
E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. A palavra pactual é: fale a rocha. E não fira a rocha. E saiu muita água, e bebeu a congregação seus animais. O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não cresces em mim. O que ele vai fazer aqui? Ele vai lembrar aos seus representantes a incredulidade deles. Qual seria a incredulidade? Primeiro, o povo foi incrédulo quando disse: nos trouxe para o deserto para que nós sejamos mortos. Ora, Deus não havia prometido que daria a terra que manda leite e mel ao povo? Por que o povo estava sendo incrédulo, dizendo que iria morrer no deserto? Era contra Deus que eles estavam se rebelando. Segundo, por que vocês fizeram isso com a rocha, quando eu disse apenas: fale a rocha? Vê aqui, a liderança e o povo pecaram contra Deus. A liderança e o povo pecaram contra o Senhor. Agora, o que é que lhes vai acontecer por haverem se rebelado contra Deus? Irmãos, a Escritura toda nos prega um Deus misericordioso. E a forma prática disso é que Deus nos torna agora seu povo. Outrora nós éramos pecadores do mundo, agora somos pecadores na sua congregação. Ainda que Deus ainda nos chame de santos, no sentido situacional, a partir do momento que Ele nos tirou do mundo e nos colocou entre o seu povo, nós somos decididamente santos. E ainda caminhamos nesse percurso de santificação todas as vezes e diariamente que nos aproximamos da sua palavra. Mas isso ainda implica dizer que, ainda que santos, nós somos pecadores. Então somos santos pecadores. Isso é meio de graça de Deus. Ele nos fez seu povo, mas não tirou de sobre nós a morte. Então, assim como seus olhos contemplam a morte de homens da congregação daí fora, da congregação do mundo, veja, você contempla a morte de homens da congregação do Senhor. Vez por outro, nós fazemos aqui o sepultamento de um crente, e quase que diariamente a congregação do mundo anuncia a morte de um dos seus filhos. Observe agora que Deus declarará para eles o juízo. Diz assim: porquanto não cresces em mim, para santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Veja só, o que Deus acabou de dizer para o povo? Observe essa expressão aqui: por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Qual era a terra? Terra de Canaã. Essa congregação não será introduzida na terra. O que é que Deus está declarando aqui para o povo? Então, ali a terra, diante do povo, de frente ao povo, chega o Senhor dela e diz assim: olha, vocês estão vendo aquela terra? Daqui vocês não passam. O que é que ele está querendo dizer para o povo? Que todo aquele povo vai perecer, inclusive a liderança, Arão e Moisés. O povo perece porque foi o quê? Foi povo rebelde. Arão e Moisés pereceram por quê? Porque foram incrédulos, irmãos. Qual foi a rebelião do povo? Terem se levantado contra a autoridade de Deus, contra Moisés. Mas qual foi o pecado de Moisés e Arão aqui? O pecado da incredulidade. Deus disse: fale a rocha. Eles feriram a rocha. Ora, o mandamento não era pedir. E por que eles feriram? É como se Deus dissesse para você assim: olha,
se vista de negro, de preto. Aí você se veste de branco. Faça isso, aí você faz aquilo. Veja, é como se Deus dissesse para você assim: existem leis e mandamentos que você deve cumprir. E você dissesse assim: não, eu não acho necessário. Eu não vejo que isso é possível. É mais lógico fazermos isso do que aquilo que Deus está pedindo. Foi isso que Deus fez aqui no texto. É isso que Deus dá a conhecer ao seu povo no texto. Uma era a vontade de Deus, a outra era a vontade dos homens. Uma era a vontade do Espírito, a outra era o desejo do coração. E nós já bem conhecemos na palavra de Deus que essas duas vontades, elas não compelem juntas, mas elas são concorrentes uma da outra. Enquanto que a vontade do Espírito é se aproximarmos de Deus, a vontade do coração é nos distanciarmos dele. E lembremos-nos, irmãos, claramente do que disse o sábio Salomão, quando nos declarou qual a vontade do coração. A vontade do coração é má e conduz à morte. E Moisés antes havia dito que o coração do homem é duro para com as coisas do Senhor, rebelde para com as coisas do Espírito. E aqui nós temos, irmãos, não verdades congruentes que se encontram, mas verdades concorrentes que rebelem-se contra si. A vontade do homem é distanciar-se de Deus. Lembrem, Deus aparece no jardim, e a vontade do coração de Adão e Eva é o quê? Perna para que te quero. Eles correm de diante da presença de Deus. Você já percebeu que até hoje o homem corre da presença do Senhor? Ele quer tudo menos a Deus. Ele ainda está em disparate, correndo, assustado, assombrado, de diante da face do Senhor. E perceba que, assim como foi o seu início, correndo da presença de Deus, assim será o seu final, se escondendo, correndo, se ocultando também da presença do Senhor. Porque uma é a vontade, o percurso, o trajeto, o caminho do coração. A outra é o percurso, a vontade e o trajeto do Espírito. Um leva para a morte, o outro leva para a vida. Então, você que é crente, você sempre deveria se atentar para isso. Se você temer e obedecer ao Senhor, o que resta para você é vida, ainda que a morte venha nos visitar. A morte para um cristão é o convite para a vida eterna. Terrível é a morte para o ímpio, que é simplesmente um convite para o desprezo, para a sarjeta eterna. Se crentes um dia verão a luz, pobre dos ímpios, que pelo pecado serão destituídos eternamente. Veja só, irmãos, qual o juízo que Deus estabelece quando pecamos? Miriam pecou e foi leprosa. Olha o que vai acontecer com os filhos de Israel porque pecaram contra Deus. Veja como o Senhor irá puni-los. Nós temos aqui entre o verso número 14 e o verso número 21, Deus fazendo com que não é algo que vocês querem, então é cedo que vocês passarão. Resultado de pecado. Ao invés dos homens da terra lhes serem favoráveis, os homens da terra lhes punem. Isso é demonstração de juízo de Deus, irmãos. Deus levantando os ímpios para punir o seu povo. E Ele faz isso agora através dos edomitas que se levantam contra Israel para puni-los por causa do pecado que eles cometeram. Veja, verso 14 ao verso 21. Depois Moisés de Cádiz mandou um mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Ou seja, você sabe o que é que está nos acontecendo? Nós saímos do Egito, estamos agora peregrinando na terra, no deserto. Nós só queremos uma coisa só, que é passar pela tua terra.
Olha a resposta. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, olha o pedido, irmãos, o caráter do pedido. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Um teólogo chamado H. Husband, ele diz claramente, e um outro chamado Louis Burch, quando comentam o Antigo Testamento, eles usam dois termos que inferem juízo. A primeira expressão de juízo é quando Deus fere mortalmente. E a segunda expressão de juízo que aparece, mas em toda a Escritura e não somente no Antigo Testamento, é o uso da terminologia espada. A espada é o meio pelo qual o juiz será impetrado. Observe o pedido lícito do povo: nós passaremos apenas pelos teus termos, não beberemos água, nem comeremos do teu fruto, apenas passaremos. Tu sabes o que nos aconteceu no Egito, a nós e a nossos pais. Pedido extremamente lícito. Edom escuta o pedido e assim, de forma nenhuma, aqui você não passa não. Então, se você for inventado passar, eu vou ao seu encontro com espada, com juízo. Não ouse passar na minha terra. Vocês não vão fazer nada. Segunda proposta do filho de Israel: nós passaremos pela tua terra. Se o gado beber água, a gente paga pela água bebida. Nós temos uma tradição nordestina, pela escassez de água, que não se nega um copo de água a ninguém. Ao usar a expressão ninguém, o sertanejo já diz assim: nem ao meu inimigo eu nego um copo de água. É dono disso aqui, não passa não. Você nem come, você nem bebe, nem você cruza essa terra. Isso é juízo, irmãos. Isso é juízo de Deus contra pecado. É Deus meticulosamente medindo as ações do povo e se ajuizando contra ele. E assim, é o percurso do coração de vocês. É Deus dizendo para o povo: o percurso do coração de vocês lhes traz ferrenhas e grandiosas derrotas. Ferrenhas e grandiosas derrotas. Eu já disse aqui na igreja, tem um canal lá em casa que vez por outro eu assisto. Vez por outro não, acho que quase todo dia eu assisto ele. E ele traz assim, um canal que trata sobre história das guerras, história mundial, né? E ele fala de um entrave que teve na Segunda Guerra Mundial, em que um certo batalhão, um certo exército estava infligindo derrotas. Então, um dos soldados corre então ao subcapitão e pergunta para ele: nós somos um exército vitorioso, e por que a gente está aqui constantemente sendo afrontado e derrotado pelo inimigo? O subcapitão diz: talvez é porque a gente não está seguindo as regras que nos ordenou o nosso capitão. Ele tem nos dito uma coisa e geralmente nós preferimos fazer outra. Se nós seguíssemos talvez os seus conselhos, nós já teríamos passado desse termo, dessa terra. Veja, o mundo nos ensinando como devemos peregrinar. Sabe por que nós sofremos o que sofremos e passamos o que passamos? Porque geralmente nós preferimos escolher, ouvir e atender aquele santo desejo que há no nosso coração. E quando fazemos isso, nós erguemos um ídolo, nós erguemos um pregador, nós entronizamos um novo Deus, que são os nossos próprios desígnios, que não nos dará em vida, mas nos dará em morte.
Ora, Deus estava ensinando para os seus filhos que esse não era o caminho a ser tracejado, e que, diferentemente da atitude que eles tiveram de se rebelarem contra Deus e portanto pecarem contra o Senhor, o melhor que eles podiam fazer agora era se assentarem, se arrependerem do pecado praticado, buscarem a Deus novamente e esperarem em Deus, porque Deus lhes daria água e alimento. Ora, em toda a peregrinação no deserto, nunca lhes faltou água, porque a água saía da rocha, e nunca lhes faltou alimento, porque maná descia do céu. Então por que se queixar do Senhor? Por que se levantar contra Ele? O caminho do coração não é o caminho que a gente deve percorrer. E tristemente, irmãos, quantos crentes dizem assim: é porque eu estou ouvindo, estou esperando o meu coração falar comigo. Eu acho que você deveria silenciá-lo. As nossas afrontosas derrotas ocorrem justamente quando nós decidimos ouvir o coração. Se tem uma coisa enganosa aqui dentro de nós, é aquilo que Cristo disse: enganoso é coração. Resultado final está aqui no verso 21. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Ou seja, pegue uma rota muito maior, mas aqui nessa terra você não passa. Veja, eles pecaram contra o Senhor. Então você tem um exemplo de Miriam. Ela pecou, ficou leprosa, e depois lhe veio o quê? Morte. Verso 22 ao verso 29, a parte final do texto. Agora o povo viria mais uma vez que morte visitaria o arraial. Então, partindo de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao Monte Or. Falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: veja, mais uma vez aparece a expressão pactual, né? E falou o Senhor, assim como havia no verso 7 e no verso 12. Então Deus agora mais uma vez fala aos filhos de Israel. Agora o que é que Deus vai dizer? Ora, se eles já ficaram leprosos porque não passaram pelas terras de Cádiz, então agora vem o que? A pena final, que é a pena de morte. Olha o que é que Deus vai dizer, verso número 24: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Quer um alerta bom para a sua vida? Então não peque. Não se rebele contra as leis do Senhor. Irmãos, olha, deixa eu salientar um de muitos que a gente tem tratado aqui na igreja. Geralmente a exposição, digo geralmente porque dominicalmente a gente está fazendo isso aqui. A exposição trata de algum pecado em particular, trata de um tipo de restabelecimento, e nós sempre falamos isso nas pregações, que é voz de Deus, portanto nos orientando para não pecarmos contra Deus e sermos sempre restaurados dos nossos pecados. Dominicalmente nós temos ensinado aqui na igreja, irmãos, e o número tem mudado, né? Irmãos, Deus nos chama para adoração, e Ele requer de nós adoração dessa forma, e continuadamente, que todo o povo às vezes ouve isso e diz assim: mas não é bem assim, né, pastor? O que acontece? Nós estamos pagando, recebendo juízo da parte de Deus, e no fim ainda receberemos morte. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, vendo o exemplo de Arão, vendo o exemplo de Miriam, o que é que nós deveríamos fazer? Não fazer como Israel fez, tapar os ouvidos e não ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus e assim: eles fizeram assim, nós faremos da forma como o Senhor nos disse. O que é que nós deveríamos fazer? Que exemplo nós deveríamos ter? Verso 25: Toma Arão e Eleazar seu filho e faze-o subir ao monte Or. Deus falando ali para Moisés e Arão como deveriam ser feitos. Despe Arão em suas vestes e as vestes em Eleazar, ou seja, tira as vestes de Arão e as coloca em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Deus sentenciou de fato a Arão e lhe deu um ultimato: você será morto. Decisão de Moisés, né? Fez, pois, Moisés
como o Senhor lhe ordenara. É assim que nós devemos fazer. É assim que o povo de Israel deveria ter feito desde o início. Ai de Moisés se não fizesse assim, ali também ele não passaria. Ora, irmão, se nós ouvimos o conselho de Deus, ora, não custa nada seguirmos o conselho do Senhor. Não nos custa nada. Se nós ouvimos o conselho de Deus, nós temos e devemos segui-lo. Triste coisa é, irmãos, se levantar contra o conselho de Deus. Ora, já nos tinha dito Cristo quando do encontro com Saulo, Atos capítulo 9, dura coisa é recalcitrar contra os agulhões, se levantar contra os espetos, Saulo. Aqui no Nordeste nós usamos uma expressão que tem praticamente o mesmo significado. Qual é a expressão que usamos? É dar murro em ponta de faca. Chega em casa, faça esse teste. Isso é bom. Você bota uma faca bem fincada na parede, ela bem pontiaguda. Aí diga assim: eu vou acabar com essa faca, então murro. Faça isso. Faça isso para você ver o resultado. Dura coisa é recalcitrar contra os agulhões. É Deus falar para o seu povo por meio da sua palavra e a gente diz assim: nós faremos assim. Não, Deus está dizendo isso porque nós somos mais sábios, vamos fazer assim. Os irmãos sabem que antes de fazer o seminário de teologia, o seminário mesmo de teologia, eu fiz no instituto o curso de missiologia, que foi lá no Betel Brasileiro. Eu estudei no Betel e no SPN. Mas na época do Betel Brasileiro, o seminarista, ele ia estagiar nas igrejas. Então era 4 anos lá no curso, né? Então a gente ia estagiar nas igrejas. Uma vez eu peguei um estágio numa igreja, vou evitar aqui falar o nome, dá vontade, né? Mas era uma igreja tradicional, histórica, mas não era uma igreja reformada, presbiteriana no caso. Então eu cheguei lá na igreja e eu tinha que passar o ano inteiro naquela igreja, trabalhando com o pastor, com a liderança. Então quando eu fui apresentar na igreja, aí a liderança da igreja disse assim: olha, você vai trabalhar com os jovens da igreja. Só que aí os jovens têm já uma liderança própria, mas eu gostaria que você estivesse lá entre eles. Então eu fui falar lá com a liderança dos jovens, e eu me lembro que a presidente da mocidade lá disse assim: olha, você vai ficar responsável pelas pregações. Então todo sábado nós temos um culto. Eu já estranhei quando ela disse culto. Um dia que não é o dia do Senhor, culto, né? Estranho, né? É como se você dissesse: tem culto na quinta, culto na terça, culto. Então todo sábado tem culto dos jovens, você vai pregar. Eu disse: tá bom, vou pregar. Aí eu estava reunido uma vez com eles, e uma vez no mês tinha um culto dirigido pelos jovens na igreja. Então eu fui chamado para essa reunião para preparar os preparativos do culto dos jovens, que seria no domingo agora, né? Uma vez no mês teria um culto no domingo, e todo sábado tem um culto lá na igreja. Aí eu fui chamado, cheguei lá na reunião. Então, as decisões do culto dos jovens: primeiro, é que as músicas deveriam ser empolgantes, porque afinal de contas era culto dos jovens. Uma outra resolução é que no meio do culto eles deveriam parar o culto para dar informativos missionários. Que se entender. Terceiro é que eles deveriam apresentar uma pequena peça teatral mostrando o pecado e a redenção. Os homens caem no pecado, criação. Era assim: criação, pecado, que é a queda, e no final o efeito da redenção. Aí depois vinha a pregação da palavra de Deus. E todo mundo ali achando maravilhoso aquilo ali, e eu tomei uma decisão que iria ouvir, e se eles me perguntassem alguma coisa, eu iria calar
mas só iria falar alguma coisa no final que todo mundo houvesse falado. E assim foi. Então desde o início eles ficavam perguntando: o que é que o senhor acha? Não chamado de Senhor, né? O que é que você acha? Porque o que é que você acha dessa peça aqui? Fulano e ciclano é que é responsável por essa peça, uma peça aqui bacana. Eu disse: não, decidam aí, no final eu falo. E os louvores, essa música, as músicas estavam até teologicamente corretas, a bem da verdade. O que é que o senhor acha? Você acha? Eu disse: olha, eu só falo no final. Sim, a pregação vai ser assim, a pregação, o tema é com você, o tema é livre, então você pode pregar aí o que você acha. Nossa, beleza. Terminado, eu disse: olha, eu quero falar. Eu sempre tinha vindo de origem de igreja de tradição reformada, então antes de ir para o seminário eu já sabia como é que era o culto, como é que era as coisas, tudo bem direitinho. Então eu perguntei: a adoração é para os jovens ou é para Deus, para essas músicas estarem aí? A adoração é para a contemplação ou é para a alegria? Eu gostaria que vocês me respondessem isso. Segunda coisa, vocês vão parar o culto para dar uma informação missionária. Existe algum mandamento bíblico para isso? Que a gente deve parar um culto, ou seja, na hora do culto ler uma carta missionária? Tem algum mandamento para isso? Tem algum preceito bíblico para isso? Tem alguma instituição bíblica que nos diz que isso deve ser feito? Então eu quero que vocês, por favor, me respondam. Em terceiro lugar, vocês disseram que a pregação era livre, mas eu quero perguntar para vocês: a pregação é livre ou ela é pastoral? Porque se ela for livre, de fato eu decido o que devo pregar. Mas se ela for pastoral, é Cristo quem diz o que deve ser pregado na igreja, e portanto para isso ele tem as suas autoridades, são os pastores da igreja. O pastor da igreja está sabendo que eu vou pregar aqui domingo? Ele já disse o que é que deve ser pregado? Porque veja, eu estou aqui para auxiliar vocês, eu não estou aqui para ser liderança de vocês não, mas estou aqui para auxiliar vocês. Então eu só estou querendo saber destas coisas. Se vocês souberem, por favor, me respondam. Então, quanto à adoração, os cânticos, é para alegria ou para contemplação? Para os jovens ou para Cristo? Segunda coisa, nós temos princípios e mandamentos bíblicos para a gente parar um culto para dar informação missionária. Nós temos princípios e fundamentos bíblicos para parar um culto para apresentar uma peça de teatro. Ora, a Escritura não diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver? Então vocês querem mostrar uma peça visual? Vocês querem se tornar iguais aos católicos, com aquele livro dos mortos, né? Que é chamado, me ajuda aí, o livro dos leigos. Ou seja, é preciso eu contemplar uma imagem, é preciso eu ter uma visão para que eu possa compreender o Evangelho. Vocês querem se tornar semelhante aos católicos nisso? Essa teatral na igreja, no culto. Por fim, vocês não acreditam que Cristo fala na igreja? Você é todo, acreditamos, pastor. Pastor não, acreditamos, Alan. Eu era seminarista. Então vocês estão dando para mim a autoridade para pregar no lugar do pastor de vocês. E ainda vocês usam a expressão: a pregação é livre. Que pregação é essa que é livre? O que é que vocês querem dizer com livre? É que eu posso escolher qualquer texto da Bíblia e falar para... Então, a partir do momento que eu escolho um texto da Bíblia, já não é Deus que escolhe, sou eu que escolho. E é assim agora? Para minha surpresa, irmão, ali era o meu primeiro ano de instituto bíblico. Para minha surpresa, irmãos, a resposta foi: é porque a gente sempre faz desse jeito. A gente sempre faz desse jeito. A pregação aqui é aleatória, randômica, ou seja, domingo agora a gente escuta uma pregação em Atos, domingo que vem em Romanos, domingo outro em Apocalipse, domingo outro em Mateus, domingo outro... Você é doido, rapaz?
quer dizer que não é Cristo que seleciona a mensagem, é que um homem comum igual a mim que seleciona. E é Ele o que diz o que eu devo ouvir, não é Cristo que vai dizer o que eu devo ouvir. Caiu comigo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Irmãos, não somos nós que dizemos o que devemos fazer e para onde devemos ir. O nome disso é escutar o coração. O nome disso é escutar o coração. Deixa eu dizer para vocês, vocês sabem, eu tenho um problema seríssimo de insônia. Quem sofre com isso é minha esposa, né? O problema não é quem sofre, é ela. Ela sabe a dificuldade que a gente tem para dormir. Às vezes ela está lá na cama, rapaz, deitada, uma princesa lá, aí eu fico perturbando ela. Subo em cima, desço, fico do lado, boto a perna. A insônia, eu não consigo dormir. Nesses últimos dias, então eu tenho criado uma tática. Então eu boto fone de ouvido e vou escutar alguma coisa. Eu escuto pregação, agora de todo mundo. Porque quando você liga lá o programa do YouTube, você não tem mais controle sobre o que é que você vai ouvir. Porque às vezes você dorme e quando você acorda você está ouvindo um negócio que você não sabe nem o que é. Uma vez eu acordei e estava ouvindo a pregação daquele Edir Macedo. Eu disse, mas olha só, olha a desgraça. Edir Macedo, irmãos. Eu não tinha controle, estava dormindo, comecei ouvindo bem. Comecei ouvindo um pregador bom, ouvindo Paulo Brasil, terminei em Edir Macedo. Diga aí. Uma vez eu fui escutar um colega meu, não é um colega de igreja, alguém que eu já tive como aluno no seminário. E depois até entrei em contato com ele porque eu ouvi essa pregação dele de noite. Já era bem a segunda pregação que eu estava ouvindo. E no púlpito ele falou isso. Olha, Deus falou isso ao meu coração. Eu disse, ixi, tristeza da pílula. Vou pregar isso porque Deus falou isso ao meu coração. Irmãos, não é assim, irmãos. Não é assim. Irmãos, a gente tem que ver a dura obra que você tem de sair de casa no dia de domingo. Às vezes você tem um marido incrédulo, às vezes você tem os filhos descrentes, aí você sai de casa para vir para a igreja. Às vezes toda a sua família é descrente, mas você faz uma luta danada para vir para a igreja. Aí chega aqui, aí você vai escutar alguém dizer assim, olha, eu vou falar conforme eu senti no meu coração. Irmãos, não é assim. Tenha pena de sua vida. Tenha pena da sua vida. Se existe um deleite na vida, não quer dizer assim, eu vou para a igreja, porque eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, que as escrituras serão abertas, que o evangelho será pregado, que a notícia de Deus será dada, que Deus falará comigo, quer eu gosto, quer eu não gosto, mas Ele vai falar comigo, eu vou ouvir a sua voz, vou temer, vou obedecer e vou andar segundo os seus preceitos. Isso é voz do Senhor para nós, irmãos. É assim que nós devemos crer, e é assim que nós devemos dizer. Afinal de contas, devemos ter a plena e absoluta certeza que dominicalmente Deus fala conosco, porque nós não andamos segundo a tradição do coração, mas nós andamos segundo a tradição das Escrituras, andamos segundo a tradição do Espírito, segundo a tradição de Deus. Nós não vivemos segundo a tradição daquilo que vivíamos quando estávamos no mundo. Meu coração está mandando eu fazer isso, portanto eu vou fazer. Vá, você vai ver o final que você vai ter. Jocosamente, certas vezes, e isso foi verdadeiro, irmãos. Uma vez lá no Recife, a gente estava num local e eu não sabia para onde ir, né? Recife é 10 vezes maior do que João Pessoa. Aí estava vendo um colega, né? E a gente literalmente perdido. Aliás, Recife não, irmão, desculpa, Pernambuco, né? A gente estava indo para a Floresta. Você sabe, Pernambuco bem maior do que a Paraíba, né? E a gente não tinha GPS nem nada no carro. Então a gente pegou a estrada lá e tinha as entradas. E estava sem placa.
parei o carro com o meu colega, né? O colega estava de carro, estava dirigindo, e eu estava lá no carona. Aí ele disse: e agora? Para onde é que a gente vai? Aí eu disse: para onde seu coração está dizendo? Ele disse: olha, meu coração está dizendo para a gente ir para a esquerda. Eu disse: pronto, agora a gente já sabe para onde vai. Pega para a direita. Vamos para a direita, que eu acho que vai dar certo. Incrível que pareça, deu certo. É claro que vocês não devem fazer isso, mas só para vocês verem que a nossa tradição não é a tradição segundo o coração, né? Nossa tradição é andar conforme as Escrituras. Então vejam o que Moisés faz. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Deus falou assim, portanto Moisés fez. E subiram ao monte Or perante todos os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, conforme Deus havia dito, seu filho. Morreu Arão ali, conforme Deus tinha dito a Moisés e ao próprio Arão, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. O resultado final é que eles viram agora, pela segunda vez, o resultado da prática de andar conforme o coração, segundo o seu próprio desígnio, e de se rebelar contra Deus. Morreu Miriam, aquela que se levantou contra o Senhor. Morreu Arão, aquele que descreu da palavra de Deus. O que nós devemos fazer? Se rebelar contra Deus e descrer dele? Bom, esse não é o caminho a ser tomado, isso não é o caminho a ser seguido. 3 coisas nós aprendemos aqui nesta manhã, irmãos, e espero que nós apliquemos em nossas vidas. A primeira coisa é que pecado é coisa séria, e Deus julga o pecado, tanto na carne quanto na alma. Carne e alma sofrem o juízo de Deus frente ao pecado. Segunda coisa, irmãos, é que cristãos nunca são chamados à rebelião. Pelo contrário, nós somos chamados a crer no mandamento do Senhor e a realizar entre nós a vontade de Deus. Afinal de contas, nós somos cristãos, seguidores de Cristo e, portanto, seguidores da palavra. Terceira coisa é que nós não devemos descrer daquilo que Deus, por meio da sua palavra, nos fala. O pior resultado para a vida de um crente é descrer de mandamentos de Deus. A descrença de Deus e de seus mandamentos traz conclusões horrendas para os crentes. Horrendas. Aqui eu gostaria de abrir um ponto, aliás 2, nesse terceiro. Primeiro é que, nessa terceira coisa, descrer dos mandamentos de Deus, nós chegamos a uma conclusão, é que devemos não somente crer na palavra de Deus, mas também esperar na sua palavra. Se Israel cresce na palavra de Deus e esperasse na sua palavra, não havia de passar por aquele motivo horrendo que passou diante da face de Edom, quando receberam um não de uma coisa extremamente simples: passar pela terra, cruzar pela terra sem tomar absolutamente nada, nem água e nem comida. Segunda coisa, irmãos, quando esperamos no Senhor, nós somos agraciados e cuidados pelo próprio Senhor. Esse é o motivo de nós sermos crentes, porque esperamos em Deus, porque nós somos cuidados por Deus. Ora, seria terrível para você esperar em Deus e não ser cuidado por Ele, mas nós esperamos em Deus, e o resultado dessa espera é porque nós somos cuidados, pastoreados pelo Senhor. Lembre-se que há sempre água e há sempre pastagem verdejante para aqueles que nele esperam. Deus abençoe o povo, Deus abençoe a igreja. Assim oramos, é o nosso desejo e agradecimento. Vamos ficar de pé, irmãos, orar ao Senhor com gratidão no coração. Vamos receber bênção divina e no final vamos cantar a doxologia, que é o cântico de número 6 do nosso inário. Então, vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus bendito e Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado e provisão sobre nossas vidas. A tua palavra nos ensinou como devemos andar e peregrinar nessa terra. Afinal de contas, nós somos os teus filhos e que amamos estar em ouvidos atentos à tua voz, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos destina. Nessa manhã, continua abençoando o teu povo, para que a gente lembre-se do que aconteceu a Miriam e a Arão, como fruto da desobediência e do pecado. Santo Senhor, nos livra
de alguns juízos que possam decididamente nos apartar da tua adoração, da tua presença, da tua congregação. Santo Deus, nos faz tementes a ti e amantes da tua verdade. Por amor a Cristo, para o louvor do teu nome, é que nós oramos, e oramos agradecidos, em nome de Cristo, agora e sempre. Amém.